Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo no livro de Êxodo, capítulo 21, logo após Moisés trazer para o povo os 10 mandamentos, nós estudamos no capítulo anterior, agora nós vamos ver algumas leis. E leis são muito importantes na vida de um povo, de uma comunidade, de uma cidade, de uma nação, porque senão vira uma bagunça só. Todos querem liderar, colocar a sua opinião, a sua individualidade, e certamente isso não dá certo. Nós percebemos isso na nossa sociedade hoje. Nós necessitamos das leis. E se elas não são cumpridas, nós necessitamos das penalidades, tanto no âmbito civil, quanto leis de trânsito. Seria uma bagunça só. Muitos acidentes nós vemos por falta de cumprimento das leis. E aqui Deus vê uma necessidade de trazer normas, regimentos para um povo inúmero que ficou 430 anos escravos sobre a cultura egípcia, né? Tudo que aconteceu ali no meio daquele povo, o que eles traziam dentro de si, Deus agora queria tirar fora o que já era possível tirar e regulamentar aquilo que já existia. E a escravidão é algo que já fazia parte daquele povo. Vamos ver aqui a partir do verso 1, diz assim: são estas as leis que você proclamará ao meu povo, disse o Senhor Deus a Moisés. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas o 7º ano será liberto sem precisar pagar nada. Muitas coisas não é que Deus se agradava. Então, Deus trazia uma lei, um regulamento. Como Deus nunca se agradou da poligamia, que os homens pudessem ter várias mulheres. Nunca foi intenção de Deus. E nunca foi intenção de Deus que houvesse escravos entre o seu povo. Então Deus traz aqui algumas normas. Já que existe escravos, vai haver algumas normas. A gente percebe, lendo a Bíblia, como lá no livro de Reis, uma viúva que se preocupa quando fica viúva, ela preocupa em perder os seus 2 filhos por causa de dívida do marido ou dívida da família. Então, se a pessoa tivesse dívidas, primeiro, é claro, ela poderia pagar com seus bens, depois ela poderia pagar com as suas terras, com o que possuía. Se não possuísse mais nada e ainda assim existisse a dívida, ela poderia se vender como escravo e até mesmo a família, os filhos, para pagar a dívida. Mas Deus aqui traz um regulamento, ele traz normas. Se isso acontecesse, só poderia servir esse escravo durante 6 anos. A partir disso, ele já era solto, liberto. No 7º ano, ele era liberto sem precisar pagar mais nada pela dívida. Se chegou esse escravo solteiro, receberá liberdade. Mas se chegou o casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher
e essa lhe der filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será escravo por toda a sua vida. Veja bem a situação desse escravo. Ele chegou para o seu senhor solteiro, ele adquire casamento ali, já escravo, e essa esposa tem filhos escravos também. O que diz? Ele vai ser livre no 7º ano. Ele sim, mas a esposa e os filhos serão ainda propriedades do seu senhor. Mas ele poderia optar de continuar servindo o seu senhor, sendo escravo. Não somente, interessante que diz aqui, porque ele amava o Senhor. Então nós entendemos que essa escravidão, ela não poderia ser sobre jugo pesado, como aconteceu no Egito e como acontecia em várias outras nações. Era um escravo que era bem tratado pelo seu senhor, porque antes aqui dele falar que ele queria ficar como escravo, era porque ele amava o seu senhor. E interessante que até na história do Brasil, da escravidão do Brasil, quando os escravos, eles foram alforriados, eles receberam a sua liberdade, muitos ficaram perdidos. E eles negociavam com seus senhores para continuar ali servindo. É claro, passaria a ter um salário, mas eles continuavam querendo estar ali naquela fazenda, naquela propriedade, porque eles sabiam que eles não teriam como sustentar as suas vidas e as suas famílias. Isso é a história da escravidão no Brasil. Mas nós vemos algo muito lindo aqui. Primeiro, por amor ao seu senhor, ele continuava querendo ser escravo. E depois, por amor à sua família. Imagina que um escravo iria receber a sua alforria, ele poderia ser liberto e deixar a esposa e o seu filho. Que liberdade seria essa, né? Que insensibilidade seria essa? Mas não era assim. Agora, trazendo para nós, porque o objetivo desse estudo, dos nossos estudos, é aplicação, é trazer aplicação. Eu colocaria para nós o escravo hoje, o escravo cristão, escravos de Cristo e escravos por quê? Então eu separei para nós aqui alguns versículos que diz que vai querer nos dizer que hoje o cristão, ele não é mais dono de si, porque alguém pagou por essa propriedade. Eu não pertenço a mim mesma, eu pertenço a Jesus Cristo. E como pertencendo a Jesus, eu sou um escravo da orelha furada. Isso é lindo demais. Por quê? Porque eu aceitei o resgate, eu aceitei ser comprado, eu aceitei ser escravo e não ser mais senhor de mim mesmo. Vamos ver alguns versículos? Apocalipse 5:9 diz assim a palavra do Senhor: porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação. Quer dizer, Jesus Cristo foi morto e com o sangue que foi derramado ali na sua morte, ele comprou para Deus. Ele comprou quem? Todos que procedem de tribo, línguas e nações, povo. O versículo continua no versículo 10, não vou trazer todo ele, mas fomos comprados para Deus. Em Colossenses 1,13, ele nos resgatou, ele pagou o resgate. Havia um resgate a ser pago e só ele, Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus, perfeito, sem pecado, poderia pagar o resgate. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo. Quer dizer, havia um preço colocado para nós. Esse preço, essa dívida, ela foi colocada lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo e Satanás passou a ser o príncipe deste mundo. Esse reino das trevas foi implantado neste mundo e foi necessário que um resgatador pagasse o resgate. Colossenses 2, 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Deixe-me abrir aqui a minha Bíblia. Colossenses 2, do 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nossos inimigos foram triunfados na cruz. A dívida que era contrária, era negativa, era contra nós, também foi pregada na cruz. Com Cristo, nós somos vivificados. Isso é lindo demais, né? E o outro versículo está em 2 Coríntios, no capítulo 5, marquei aqui, 2 Coríntios, no capítulo 5, vou ficar devendo este versículo, não, achei, desculpa. Capítulo 5, no versículo 13. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quer dizer, eu estava morto, por Cristo agora vivo. Então já não vivo mais eu, mas Cristo é que deve viver em mim. Quer dizer, se eu fui comprado, eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço àquele que me comprou, aquele que pagou o resgate, tem o direito sobre mim. O que nós achamos lindo em tudo isso, maravilhoso, sobrenatural, é que eu sou um escravo de um Senhor que ama. Eu sou escravo de um Senhor que diz que me libertou para a liberdade, para ser livre. Eu sou um escravo que escolho ficar e servir ao meu Senhor. Eu sou escravo da orelha furada. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
Não foi prata, não foi ouro, não foi pedras preciosas, não foi tudo o que nós possamos imaginar de mais precioso. Custou a vida, custou o sangue de Cristo, a minha redenção. Isso tudo é para ficar no meu coração, para me entender que hoje eu sou liberto por Cristo e por alegria, por prazer, por disposição, por dizer, eu escolho ficar. Como esse escravo diz, eu não vou embora, eu escolho ficar. Isso é a minha decisão, por amor àquele que me amou. E depois nós temos várias outras leis que pesavam, como o verso 15, quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Quem amaldiçoar o próprio pai ou a própria mãe terá de ser executado. O 22, se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir conforme determinação dos juízes. Mas se houver morte da mulher ou da criança, a pessoa deverá ser queimada, deverá ser morta. E assim, várias outras leis com justiça deverá ser julgado. Amém? Fica essa palavra do Senhor para a sua meditação, em nome de Jesus.